Luciano Gimenez, CEO do Grupo Quality. O Grupo Quality é formado por duas empresas, uma empresa de facilities, que atua na área de manutenção predial e industrial, e a Quality Logística, que hoje se tornou a Logger Logística. O projeto, sempre foi lá no início, quando eu comecei a atuar, com o nome da Quality Logística, era criar um operador logístico. E para isso a gente veio fazendo um posicionamento no mercado de nível de serviço, onde você começa a adaptar, tirar um pouco, porque o início da Quality foi aquela empresa que fornecia mão de obra para as operações de logística, mas sem uma responsabilidade da entrega do processo, apenas do fornecimento do recurso. E nós viemos ao longo dos anos mudando isso e se posicionando como um operador. E como é que você começa a se posicionar como um operador? Você começa a se responsabilizar pelos processos operacionais alinhados a níveis de serviço. Então, a partir do ponto que você começa a transformar isso, você começa a ter mais responsabilidade dentro do sistema e você começa realmente a se posicionar como um operador logístico. Então, essa mudança no serviço para fora, exigiu organizações diferentes para dentro, mudanças administrativas dentro para suportar não só o crescimento, claro, mas também essa adaptação de serviço. E ao mesmo tempo, como nós tínhamos muito forte o nome da Quality Logística, muito atrelado ainda ao formato do nascimento dela, nós entendemos o seguinte: por que de não aproveitar esse momento, que agora a gente já tem um posicionamento mais forte como um operador logístico, e não transformar o nome junto, não adaptar ao nome que tem mais uma liga, vamos dizer assim, com a atividade que a gente realiza. Por isso que a gente foi atrás e encontramos esse nome Logger, que é a origem da palavra logística, logistique, em francês, que traduzindo é a nossa palavra logística. Então nós encontramos essa palavra, entendemos que tinha um sentido para o negócio, e aí fizemos todo o desdobramento, porque aí quando as pessoas agora olharem a palavra Logger, vão ter certeza do que nós fazemos. Nosso serviço, a especialidade nossa sempre foi a logística in-house, que foi a nossa origem. Um pouquinho diferente dos operadores logísticos, que normalmente têm uma origem no transporte. E aí eles vão se desenvolvendo ao longo da história deles e começam a ter armazenagem. Da armazenagem, alguns até vão para o in-house. O meu processo é inverso, a gente começou no in-house, porque era a nossa especialidade. Eu, como formado também em engenharia de produção, sempre atuei em sistema produtivo, então fazer a logística de sistema produtivo para mim sempre foi muito mais fácil, e eu tinha mais conhecimento sobre isso. Então a nossa origem sempre é essa e vai continuar nesse mercado do in-house, isso com bastante energia. Nós somos especialistas nisso, então por isso que o nosso foco vai se manter no in-house. Junto com o in-house, nós abrimos para armazenagem, onde a gente já atua com armazéns próprios. Nós temos hoje 4 armazéns próprios, onde a gente já atua também com esse foco do in-house, só que eu tenho um in-house no meu galpão, porque eu tenho um in-house hoje também no galpão dos meus clientes, onde eles já têm galpões deles que eu atuo, mas não é minha responsabilidade o prédio. Então eu tenho essas operações hoje, nós fomos para esse ponto. E aí, por fim, nós atuamos no transporte. Começamos já a atuar com caminhões próprios, mas tomamos uma decisão de não ter mais caminhões próprios e começar a atuar de forma, vou dizer, não é bem customizada, mas sob demanda, de acordo com a região que o cliente está instalado e com as características e necessidade de recursos de caminhões e assim por diante. Estar alinhado à necessidade do cliente é sempre uma palavra bonita, que todo mundo se posiciona, mas ao final você tem que realmente aceitar a necessidade do cliente. E quando você tem uma flexibilidade e uma agilidade, na característica dos recursos que você coloca, para atuar na área de transportes, isso gera realmente esse atendimento. Então, mais uma vez, nós como Logger Logística não queremos ter os ativos, nós queremos administrar ativos de mercado, onde isso permite essa flexibilidade e dá esse atendimento de necessidade, porque você vai se adaptando a essa oscilação de demanda que nós vivemos, e não é de hoje, nós temos já um movimento histórico no Brasil, sempre de oscilação de demandas, momentos do ano, momentos do mês, coisas que já são já instaladas, e isso, de alguma forma, se você consegue flexibilizar bem essa operação de transportes nesses clientes, você consegue reduzir custo. Porque uma coisa é eu tenho um ativo aqui, você precisa dele, você usando ou não,
ele está dedicado a você. Então você como cliente está pagando por um ativo que você realmente não está usando. E num movimento desse você consegue pagar exatamente por aquilo que você está usando, e se você não está usando, aquele ativo ele não fica também sem rentabilidade, ele já vai para outro setor, ele vai para outra área, ele vai para outro lugar e continua tendo a atividade dele. Então é um ativo que tem uma flexibilidade, né, no mercado. Então eu sempre acreditei nisso. Não pegar o que eu tenho e fazer o cliente pagar. Não, fazer o cliente pagar por aquilo que realmente ele vai precisar. Então a nossa atuação hoje é na cadeia de supply chain como um todo. Nós entramos nela em tudo aquilo que é necessário, claro, com formatos diferentes. Em alguns momentos executando com nossos próprios recursos, né, ou montando nossas operações próprias, ou absorvendo operações do cliente, ou até fazendo gerenciamento e gestão de transportes, por exemplo, da cadeia de distribuição de um cliente. Hoje nós atuamos em diversos setores, eu não tenho concentração no setor. Sempre essa foi a nossa estratégia, né? Não ter um cliente muito relevante dentro da organização, para não ter uma concentração desse cliente, e também de setor, né? Sempre foi uma estratégia. Então hoje a gente atua no segmento de higiene, semiantes, temos cosméticos, alimentos, alimento animal, né, que seriam rações. Tem um pouquinho de cadeia automotiva, nós atuamos também em cadeia automotiva, a parte de gráfica, nós temos a parte de papel também, celulose. Então nós temos uma diversidade de segmentos hoje dentro da organização e a nossa estratégia é manter isso, né, cada vez mais poder abrir esses segmentos, porque a logística para nós ela não é padrão, mas ela é entendível, eu posso entendê-la, né? Que eu posso me adaptar e desenhar aos processos de movimentação e armazenagem, com as características do produto, seja ele qual for o produto que está sendo operado, né, ou administrado por nós. Nós estávamos num ano muito positivo, né, antes da Covid. Né? Nós estávamos negociando tinha muitos projetos na mesa já em discussão para fechamento. E eu acredito que até seria um dos anos que nós iríamos mais crescer da história, seria esse ano. E aí, com a chegada da Covid, alguns projetos pararam, mas teve alguns que continuaram menor, mas continuaram. Então, no meio de toda essa confusão, nós ainda fechamos 2 projetos novos, né, com um volume menor do que eles seriam inicialmente, mas as empresas precisavam continuar. Elas não podiam parar, né, o projeto. Então, elas deram continuidade nesses projetos, claro, com volume reduzido. Nos clientes que eu atuo hoje e o setor que eu estou, eu praticamente não tive percepção de queda no global. Por quê? Eu tive clientes que realmente diminuíram os seus volumes, tive cliente que caiu 50% a sua operação. Em contrapartida, eu tive outros clientes que aumentaram o volume. Então, nesse equilíbrio, né, da queda com o que cresceu, nós como empresa não sentimos a oscilação de faturamento. As empresas colocaram seus funcionários em casa. E eles tinham projetos, porque o trabalho do in-house é um trabalho muito novo no mercado, porque todo mundo começou a atuar com terceirização lá atrás, sempre na busca de reduzir custo, mas reduzir o custo por pagar menos para o indivíduo. Então, o terceiro na empresa sempre foi aquele cara que era um coitado, né? Era aquela pessoa que tinha um salário menor, que tinha menos benefícios, então as empresas procuravam terceirizar para reduzir custo naquele ponto, né? Ao longo do tempo, e a gente veio mudando um pouco isso no mercado, isso é um dos fatores nossos de sucesso, que é o posicionamento não pela redução do custo do recurso, mas do ganho dentro do processo. Onde uma empresa que hoje consegue atuar na área de logística dela, que não é a especialidade dela, mas ela tem que ter área de logística, e ela atua com 50 funcionários, a minha área de engenharia faz um estudo e fala, se a gente trabalhar nesse outro formato, eu vou trabalhar com 40. Então você traz uma redução sem comprometer a remuneração e benefício desses funcionários. Então a terceirização, na verdade, ela é uma coisa nova ainda. Né? Tem muitas empresas, e eu passo por processo de terceirizar pela primeira vez a operação. A concorrência não é para pegar uma operação já existente, não. É para inserir uma operação dentro daquele cliente. E isso acontece. E vai acontecer muito ainda. Então, esse movimento das pessoas estarem indo para casa, né, e agora começando a retomar, as empresas estão repensando como retomar.
e eu já estou sendo demandado nesse momento para absorver algumas operações que provavelmente já serão retomadas terceirizadas. Isso já está acontecendo. E vai acontecer bastante, ainda até porque, como eu disse, é um movimento da terceirização novo. Não sei se é do brasileiro ou se é do empresário, nós somos muito otimistas, né? Naturalmente. Então a gente sempre acredita que muita coisa boa está por vir, e virá, né? Porque nós estávamos exatamente no momento antes do Covid muito bom. E todas as empresas estavam num ótimo momento, né? Estava todo mundo com muitos negócios na mesa, muitas discussões, aumento de demanda, investimento, né, no setor produtivo. Estava muito positiva a agenda, né? E então eu percebo o Covid, na verdade, como apenas segurou um pouco essa agenda. Ela vai voltar sim. Ela vai voltar, nós temos um grande volume de negócio, porque nós temos uma demanda reprimida no Brasil enorme ainda. Né? Quando você fala de número de desempregados no Brasil, eu vejo o desempregado como um potencial econômico. Porque esse cara, quando ele arrumar um emprego, que ele vai arrumar um emprego pelos investimentos que estão sendo feitos, ele vira mais um agente que faz essa economia rodar. Diferente dos países que você tem populações limitadas. Você tem uma população limitada, você não tem mais como crescer. Né? Só se a população gerar mais, né? População. Que não é o nosso caso. A gente tem muita gente no Brasil ainda que tem o apetite, né, de querer se desenvolver, querer crescer, querer consumir. Então eu acredito, como país, nós temos um potencial enorme e isso vai acontecer. Eu acho que nós, como país, somos muito mais fortes do que a desorganização do nosso governo. Eu sempre acreditei nisso. O nosso governo é desorganizado, mas a gente é tão forte como país que a gente passa por cima da desorganização. Ela atrapalha um pouco, bastante na verdade, nem um pouco, mas a gente consegue passar por cima disso. Então, para crescimento, falando de crescimento, eu vejo uma agenda extremamente positiva. Né? Nós vamos voltar ao que nós estávamos falando antes do Covid e isso vai ser instalado. Agora, mudanças dessas atividades, eu acho que assim, o e-commerce veio para ficar, né, agora nesse volume e eu acho que não volta, realmente é daqui para frente e vai aumentar demais. Então aquela busca que todo mundo sempre falava alguns anos atrás, que é o desenvolvimento do last mile, né, onde você tem que realmente trabalhar a última perna da logística, aí eu acredito que isso vai se desenvolver e é interessante porque quando você cria um volume maior nessas pontas, você consegue ter um serviço melhor. Porque ele começa a viabilizar economicamente. Porque a gente sabe que ele é difícil de viabilizar, não é fácil você viabilizar o last mile, ele custa muito, mas se você aumentar a demanda nele, você começa a viabilizar. Então aí vai ser uma grande mudança, que eu acho que uma mudança não, mas vai acelerar esse processo que provavelmente em algum momento iria acontecer, isso vai vir e vai ficar agora no volume que está e vai crescer. Ninguém pode desanimar, né, na situação, eu sei que existem setores que estão sofrendo demais, existem áreas que não estão legais e realmente a gente nem sabe se retomam, né? Em contrapartida, muitas áreas irão aparecer, né? Ou vão crescer, né, nas suas demandas já existentes. Então, todo mundo tem que ser ágil e rápido, né? Como eu sempre ouvi falar, né, o futuro é difícil de prever. Então, vamos apenas aprender mais rápido que os outros, né? Então, é esse movimento que todo mundo, eu acredito que tem que ter em mente, né, quando a gente fala de mercado. E a Logger, ela vai, de alguma forma, começar cada vez mais a se inserir nesse mercado do in-house de armazenagem, que o transporte eu vejo isso como uma consequência da responsabilidade dessas atividades, para que a gente consiga realmente dar o melhor para que o mercado precise, porque a gente sabe que viabilizar economicamente, né, as operações dos clientes ajuda todo mundo como um todo, porque lá na ponta, você que adquire aquele produto também paga menos. Porque a operação inteira começou a ficar mais enxuta, ficou mais produtiva. Então isso é um benefício geral. Então nós como Logger queremos ter isso como um dos viés, onde a gente tem que fazer ajudar os nossos clientes a ter as suas viabilidades econômicas.